Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Marques do Beauty AD e estou hoje aqui para falar para você sobre oxidantes, água oxigenada, peróxido de hidrogênio e tantos outros nomes que nós no dia a dia ouvimos a respeito do mesmo produto, do mesmo agente químico e do mesmo ingrediente. Nada mais, nada menos do que a nossa água oxigenada. Mas aí na sua região, como que você costuma chamar este mesmo produto? Que, claro, sua nomenclatura universalmente conhecido, ou seja, se você estiver no Japão, se você estiver na Europa, nos Estados Unidos, no México e aqui mesmo no Brasil, você tem que saber que este ingrediente chama-se peróxido de hidrogênio. Por quê? Indo lá pela nossa tabelinha, a tabela de composições de agentes químicos, tabela periódica, você vai lembrar e achar lá o peróxido de hidrogênio. Então, quando nós falamos dele, nós falamos de uma forma universal. Tabela periódica é uma tabela universal. Então, a partir de agora, sempre que você lembrar de água oxigenada, você vai lembrar de peróxido de hidrogênio. Sempre que você falar oxidante, você vai lembrar de peróxido de hidrogênio, porque é o nome que universalmente é conhecido. Claro, temos os nomes mais populares, como água oxigenada, mas o mais correto é chamá-lo de peróxido de hidrogênio. Ok? Agora que você já sabe a nomenclatura correta, imagina da seguinte forma: a sua cliente chega no seu estabelecimento já com a caixinha, do kit coloração dela. E dentro desse kit, ela tem um oxidante volume 30 ou 9%. E aí ela fala: ai, eu comprei essa coloração, no momento não tem como eu usar do seu estabelecimento, as minhas condições não estão boas, quanto que você cobra para aplicar essa coloração no meu cabelo? E aí você sensibilizada, você porque já conhece a sua cliente, já está ali com ela há bastante tempo, quer continuar fidelizando ela, você aceita fazer o serviço com a coloração dela. E fica aquela grande ponto de interrogação: meu Deus, será que essa cor vai dar certo? Será que vai rolar? Será que o resultado que ela espera vai dar certo? Pois é. Qual é o X da questão? Será que aquela volumagem do oxidante, da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, que veio com a coloração dela, vai atingir a cor que ela quer? Vai ajudar a dar o resultado que ela quer? Muito cuidado. Por quê? Vamos supor que ela queira disfarçar os brancos. Se ela quer disfarçar os brancos e vem um oxidante volume 30, será que vai realmente disfarçar os brancos ou vai acabar deixando o natural dela, vamos supor que seja na altura de um 13, um castanho escuro, deixando um marrom, aquela cor horrorosa, mas o intuito que ela queria era disfarçar os brancos. Será que vai ficar legal? Certamente não, Muito cuidado com essas colorações que vem já pronta. Muito cuidado com esses kits das suas clientes. Porque normalmente ou elas vêm com a X de 20 ou vêm com a X de 30. E aí, aquele não era o oxidante, a volumagem adequada para o procedimento que ela queria. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre volumagem dos oxidantes? Fica aqui comigo que você vai entender. Então, vou usar aqui algumas plaquinhas para que te ajude melhor. Começando pelo tradicional, 10 volumes. Que, como você pode ver aí, eu coloquei aqui 3%. Por quê? O oxidante de 10 volumes, ele normalmente não abre tanto a cor do cabelo. Se você for usar com uma coloração e deixar agir um pouco mais, lógico, estamos falando aí talvez de uma tonalização. Tem que haver um pouquinho de cuidado, porque sim, pode abrir aí até 2 tons. Mas, se o seu intuito é escurecer, o oxidante volume 10 é o mais recomendado. E por que 3%?
significa que ele tem 3% de concentração de peróxido de hidrogênio. E aí onde vem o X da questão. Algumas marcas, principalmente marcas internacionais, vocês não vão ver o 10 no rótulo. Vocês vão ver 3%. Sim, porque universalmente nós não olhamos pelos 10, nós olhamos pelo 3%. E se você não souber disso, você acaba se enganando e comprando um oxidante na volumagem errada, acabando não tendo o resultado que você deseja. Então, a partir de agora, lembre-se que OX de 10 também é OX de 3%. Então, você pode agora começar a olhar de acordo com os seus representantes, ou nas casas de cosmético mesmo, vai lá, leia o rótulo dos oxidantes e veja. Se não estiver escrito 10, 20, 30 ou 40, você vai começar a se basear pelas porcentagens. No caso do de 10 volumes, você tem 3%. Então, bateu o olho, viu lá, oxidante, peróxido de hidrogênio, 3%, você já sabe que equivale a OX de 10, tá? Continuando, agora oxidante de 20 volumes, tá? Oxidante de 20 volumes, ele tem concentração de 6%. Basicamente, elas vão subindo de 3 em 3%. Como eu disse, isso é algo universal, não fui eu que inventei, não foi o Oswald que inventou, não foi o José, não foi a Maria. Isso é algo já universal, vindo da concentração extraída quimicamente, lembrando lá dos estudozinhos de tabela periódica, tá? Então, oxidante de 20 volumes é o equivalente a 6%. Logo, quando você for comprar uma coloração e junto vier um oxidante e lá não estiver 10, 20 ou 30 ou 40, mas estiver 6%, você já sabe que corresponde ao OX de 20 volumes. Como eu disse, vai subindo de 3 em 3%. Então, volume 30, OX de 30, tá? OX de 30, você tem uma concentração de 9%. Logo, se você for fazer uma aquisição, principalmente para quem compra produtos internacionais, americanos ou de fora, enfim, vocês terão mais o hábito de ver não os 30, mas sim a porcentagem, que neste caso são os 9%, tá? Então, muito cuidado quando você for desenvolver o seu oxidante ou com coloração ou com pó descolorante, que aqui diz muita coisa. E claro, não poderia faltar o queridinho de muitas pessoas, o oxidante de 40 volumes, que nada mais é de uma concentração de 12%. Então, viu lá que não está escrito 40, corre para porcentagem. Não tem a porcentagem, se baseia realmente na numeração, tá? Então, oxidante de 40 volumes, tem aí a concentração de 3%, e aí o seu peróxido é de 12%, tá? Mas, Fernanda, por que eu preciso saber disso? Como eu disse, hoje, talvez a química que você use, a marca que você use, trabalhe dizendo 10, 20, 30, 40. Possa ser que no futuro ela mude, venha com 3, 6, 9, 12%. Ou você mude de fabricante, mude de marca, e aí não venha dizendo 10, 20, 30, 40, mas vem lá 3, 6, 9 e até 12%.
Então, cabe a você ter este conhecimento, porque nós estamos falando de universalidade, tá? Universalidade. E aí, qual que é o outro gama X da questão? O que cada um desses oxidantes realmente faz. Então, vamos lá. Tratando-se de coloração, ainda não estamos falando de pó descolorante, o oxidante de 10 volumes, tá? Normalmente ele clareia de 1 a 2 tons. Então a sua cliente foi lá, comprou a coloraçãozinha dela, vamos dizer que ela comprou uma coloração 9.0, o fundo de clareamento dela, meu Deus, é um 4 castanho médio, e ela vai e passa aquela coloração com oxidante 10. Vai acontecer o quê? O cabelo dela vai clarear de 1 a 2 tons. Basicamente, ele vai ter um arzinho vermelho. Agora, a sua cliente tem o mesmo fundo de cabelo, aliás, tem a mesma naturalidade, 4, e comprou a mesma cor, 9. Porém, ela vai aplicar um oxidante 20, ou seja, 6% de concentração. Automaticamente, este cabelo tende a abrir de 2 a 3 tons. E aí, aquela cor natural, castanho escuro, vai clarear de 2 a 3 tons, tá? Mas, como o bom fabricante faz, normalmente nessas colorações de 9 para frente, eles colocam oxidante volume 30. E aí, só a mesma cliente, vamos usar o mesmo exemplo, de um fundo de clareamento, de um fundo natural 4, cor natural 4, vai lá e usa aquele 9.0 com o oxidante 30. O cabelo dela vai clarear de 3 a 4 tons. Ah, meu Deus, socorro! Por quê? Automaticamente esse cabelo não vai ficar o louro da capa da coloração, não vai ficar numa altura de um 9. Ele vai clarear ali, ó, pouca coisa. Então, vamos lá, só para que vocês entendam realmente o que eu estou dizendo. Ela tem um fundo de clareamento 4 e o oxidante ele abre no máximo aí de 3 a 4 tons. Então, vamos lá. Do 4, que é o castanho médio, ela vai pular para o castanho claro, castanho escuro, louro claro. Este louro claro normalmente ocorre de ficar aquela gema de ovo horrível. Quando não dá o efeito exato que o cliente gostaria, porque o cabelo dela não tá bem cuidado, porque o cabelo dela tá com as cutículas muito seladas, talvez. Aí fica aquele marrom ou aquele avermelhado, aquela cor literalmente indefinida. E aí? O que fazer? Não era o que ela queria. E raramente muito raramente, há quem use com um oxidante de volume 40, que tende a clarear 4 vezes, ou seja, 4 alturas. Meu Deus do céu, se esse cabelo estiver sensibilizado, ele vai emborrachar já ali. E dessa mesma forma, você precisa pensar quando nós falamos de descoloração. Há um mito muito grande que o oxidante de 3%, que é o volume 10 que vocês conhecem, não clareia cabelo. Mas esse é um mito. Tudo vai partir da resistência do cabelo, vai partir da saúde do cabelo e principalmente do tempo, da disponibilidade do profissional, da disponibilidade da sua cliente. Sim, um oxidante de 10 volumes, de 3%,
pode sim clarear um cabelo, saindo até mesmo de um preto para um louro. A diferença é que este cabelo terá que ser reprocessado mais de uma vez, talvez. Por que talvez? Como eu disse, a gente não sabe como está aquele cabelo. A partir do teste de mechas é que nós saberemos se sim, ele vai ou não carregar o tanto que a gente precisa. E nisso, temos que ter todo um cuidado. Sempre faça o teste de mechas na sua cliente. É o teste de mechas que te garante, de fato, o que você pode e o que você não pode fazer. E aí, você fazendo o teste de mecha com o volume 10, você vai ver que aquele cabelo ele tem possibilidade de abrir sim. E isso te garante também mais saúde para o fio. Porém, vai da disponibilidade de tempo do profissional, vai da disponibilidade de tempo do cliente e da saúde deste fio, ok? Se tratando agora de oxidante 20, normalmente é o mais queridinho, é o mais utilizado. Por quê? Em questão de velocidade, ele traz uma boa velocidade de clareamento durante a descoloração e também ele permite com que esta cor fique aclarada com um tempo maior, mais rápido em relação ao volume 10. E em questão de saúde, também ainda ajuda ali na questão da saúde do fio. Ou seja, ele não descama tão rápido as cutículas do cabelo. Mas vamos fazer uma pequena ressalva. Lembre-se de fazer o teste de mecha para saber a saúde, de fato, do fio de cabelo da sua cliente. Porque alguns cabelos, até mesmo com a X10 ou com 20, podem ficar estragados, podem ficar emborrachados. Por quê? Ele não tem resistência para aquele procedimento, ok? Então faça o teste de mecha. Já na questão do volume 30 e 40, muito cuidado. Muito cuidado porque eles tendem a serem muito mais rápido, eles ebulem muito mais rápido junto com o pó descolorante. E se o cabelo não estiver com uma resistência, questão de segundos a mais podem fazer com que este cabelo fique destruído. Então, muito cuidado. Ah, mas eu não tenho tempo, eu gosto de trabalhar com o X30 e 40 porque é muito mais rápido. Tudo bem, tá tudo certo, nada contra. Mas a questão é, o fio do cabelo da sua cliente pode? O fio do cabelo da sua cliente tem resistência? Porque se não tiver, este cabelo vai ficar uma parte no lavatório durante o enxágue e o desembaraço, outra parte na sua escova e o restante vai começar a quebrar a cada lavagem, a cada vez que ela passar a mão nesse cabelo, a cada vez que ela for pentear este cabelo. Então, muito cuidado. A tendência é que a velocidade de abertura e também o quanto de abertura esses oxidantes dão é muito rápido, é muito bom, mas tem que ter o cuidado de, será que a minha cliente realmente pode? Mas tem um fundamento ainda maior em tudo isso. Existe realmente a necessidade de usar este oxidante de volume 40, por exemplo? Normalmente, a gente começa os cabelos com OX baixo, uma volumagem baixa, e vai aumentando conforme vai finalizando a montagem do cabelo. Mas qual é a resistência do cabelo da sua cliente? Quem vai determinar o que sim e o que não é o cabelo da sua cliente. Então, muito cuidado com isso. Atente-se. E aí vamos voltar a essa questão, o quanto um abre, o quanto o outro abre e tal. Existe um mito, eu falo mito por quê? Porque as pessoas acham que o oxidante de 10 não abre, e ele abre. Mas a média é que um oxidante de volume 10 para descoloração abra uma média de 1 a 3 volumes. Isso vai depender muito da marca. Por quê?
Vocês podem já terem visto oxidantes que são mais aquosos, literalmente lembrando uma água, né? Só muda a cor. E outros mais cremosos. Então ali implica realmente, de fato, como está a concentração do peróxido perante aquele fabricante. Então, sim, conforme esteja a concentração, conforme tenha sido feito aquele oxidante e principalmente um fator de prioridade e um fator extremamente minucioso. O quanto de oxidante você coloca na preparação do seu pó, o quanto de oxidante você coloca para desenvolver aquela sua massinha antes de passar no cabelo da sua cliente. Cada fabricante do pó descolorante vem trazendo o seu modo de desenvolvimento. Por exemplo, marca X diz medida de desenvolvimento de 1/2. Significa que o peso do pó é 2 vezes a quantidade do oxidante. Então, para que você entenda melhor, 10 gramas de pó descolorante, você vai colocar 20 ml de água oxigenada, ou seja, 1/2. Uma medida, 2 medidas de oxidante. Mas o seu fabricante diz lá no rótulozinho 1/3, então é uma medida de pó equivalente a 3 de oxidantes. Então, o mais ideal é que você use uma balança de precisão para fazer o desenvolvimento da mistura e homogeneização do seu pó junto com o seu oxidante. Por quê? Geralmente vocês usam aqueles scoopzinhos, né? Ou até mesmo copinho medidor. Às vezes ali não te dá realmente a precisão. Uma balança, sim. Então vamos supor, eu vou usar para iniciar os meus trabalhos 10 gramas com a X de 10. E o fabricante disse que a medida é 1/3. Então eu vou colocar 10 gramas de pó descolorante e 30 ml de oxidante. E aí sim, de acordo com o fabricante, aquela mistura estará na concentração ideal para o pó descolorante. Já pode ter ocorrido com você, de você fazer uma mistura errada e mal passar no cabelo da sua cliente, nem abriu ainda a cor e este cabelo já está fervendo. Então, às vezes, o cuidado que está faltando é no preparo, nesta misturinha do pó descolorante com a água oxigenada. Logo, se você faz a mistura errada, você pode destruir um cabelo. Então, essa questão de, por exemplo, o oxidante de 3% clarear de até 3 tons, se você não fizer a mistura correta, colocar mais oxidante do que pó descolorante, obviamente, sua mistura vai estar errada e o seu oxidante não vai ter força suficiente, não vai agir, não vai ter pó o suficiente para agir com tanto oxidante. Por exemplo, você faz uma mistura de 1/4, mas o fabricante falou que era 1/2. Automaticamente, vai perder a força do pó descolorante e esse cabelo não vai clarear, malemar um clareamento, né? Uma velocidade, uma abertura de fundo de clareamento. Então preste atenção em como você prepara a sua receitinha ali do pó descolorante. Quem determina o quanto de oxidante vai, não sou eu, não é você, é o fabricante da marca escolhida, tá? Oxidante de 6%, ou seja, 20 volumes. Este oxidante, a tendência é que você clareie ali mais rapidamente de 3 até 5 tons. Sim. E o oxidante de volume 30, que você clareie de 4, tá? De 4 a 6 fundos. Já o 40 depende da resistência do cabelo da sua cliente, você pode clarear aí até 6 tons, a 7 tons. Mas
Isso eu falando sem reprocessar, tá? Claro que com reprocessamento você pode conseguir chegar até no branco, né? No claricíssimo do cabelo da sua cliente, mas aí vai necessitar de um reprocessamento. Mas lembre-se, quem vai determinar o que pode, o que não pode, quanto de volumagem é o cabelo da sua cliente. Faça o teste de mecha sempre. E aí a gente não vai ter esse problema. Dúvidas sobre oxidante? Dúvidas sobre água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é o oxidante, que é a OX que a gente tanto fala, ou a OX? Deixa aqui para mim o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou lhe responder. Compartilhe esse vídeo, que eu espero ter deixado bem claro para vocês essa questão do funcionamento do oxidante. E aí vocês me enviem as dúvidas, compartilhem com as suas amigas, compartilhem com seus conhecidos que ainda tenham dúvidas sobre a função dessa questão de volumagem dos oxidantes.